há uma diferença entre Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, de 10 pontos percentuais. Isso se mantém em relação à pesquisa anterior, com a diferença de 1 ponto a favor de Bruno Covas em relação aos votos válidos. Estabilidade em São Paulo, o que mostra que os efeitos da campanha podem não ter sido ainda sentidos, né, especialmente depois que o Boulos foi diagnosticado com a Covid. Boulos mantém ainda a vantagem entre os funcionários públicos e estudantes, enquanto Bruno Covas mantém a vantagem entre empresários e o público mais idoso. Tudo vai depender ainda em São Paulo do número de abstenções. A gente vê que o Covas acabou ganhando os votos de Arthur Duval, contrariando um pouco aquela ideia de que os bolsonaristas odeiam tanto o Dória que votariam até no Boulos. Isso acho que foi muito pontual. Ele herdou também os votos de Russomano e uma parte dos votos de Márcio França, enquanto Boulos herdou uma parte dos votos de Márcio França e a maioria dos votos do Gilmar Tato. Foi uma campanha de segundo turno bastante intensa, com muitos posicionamento entre os dois candidatos, questionamentos de ambos os lados sobre questões de competência, de escolha sobre o vice, no caso do Covas, que teve que justificar sua escolha e também se posicionar frente aos questionamentos sobre a conduta do seu vice. Por outro lado, o Boulos foi questionado sobre a sua experiência, sobre propostas mais controversas na questão da gestão pública. Então foi uma campanha de bastante discussão, mostrou a capacidade do eleitor em questionar e posicionar. Covas continuou com essa campanha em relação à experiência e tentando aparecer mais ligado à periferia nessas últimas propagandas, e Boulos também tentou aumentar a vantagem dele na mais baixa renda, porém o público evangélico de mais baixa renda continua apostando no Bruno Covas. Ainda está tudo bastante imprevisível, é difícil que o Boulos consiga virar, mas não é impossível, vai depender do imponderável de amanhã. Os dados do Rio de Janeiro mostram que a campanha do PAS conseguiu criar uma coalizão muito forte de apoio em torno das suas propostas, mas também de contraposição ao Crivella, então de uma coalizão anti-Crivella. É uma eleição que foi um referendo e de posicionamento contra o governo do Crivella, que é bastante reprovado em vários setores da sociedade carioca. Por outro lado, o Crivella também não conseguiu acionar os seus dois principais grupos de apoio, que seriam os evangélicos e os apoiadores do governo Bolsonaro. Então é uma eleição que demonstra aí estar bastante estabilizada. As chances do PAS ser vitorioso amanhã, pelos dados, são bem altas, e mostra também não só uma perda do Crivella, mas também do presidente Bolsonaro, que não conseguiu atrair, e mesmo com apoio, mesmo com declarações no segundo turno também, conseguiu atrair o eleitor que o apoia. Chegamos aí um dia antes da eleição, com ainda um grande grau de indefinição, o que marcou a eleição nesse segundo turno na cidade, em que Marília Reis e João Campos protagonizou aí uma campanha bastante negativa, de ataques, de questionamentos entre os dois candidatos. A Marília Reis buscou fazer uma campanha enfatizando a sua experiência para contrapor a falta de experiência do João Campos na gestão, né, pública. Ela também buscou aí fazer um contraponto ao atual prefeito e questionando a continuidade do PSB no governo,
Por outro lado, João Campos fez uma campanha com um arco de alianças bastante amplo, usou fortemente formas tradicionais de campanha. E a disputa em Porto Alegre continua muito acirrada. Segundo o Ibope, Manuela Dávila, do PCdoB, tem 51% dos votos válidos, enquanto Sebastião Melo, do MDB, tem 49% dos votos válidos. A mudança em relação à pesquisa anterior é que agora a Manuela aparece na frente, porém, ambos estão em empate técnico segundo a margem de erro da pesquisa. Eu acho interessante ver essa pesquisa em Porto Alegre porque foi o município onde aconteceu o assassinato do João Alberto dentro do Carrefour. Eu queria entender como se reflete a questão do racismo e a tensão racial em relação à violência contra a população negra nas campanhas. O racismo foi um fator de discussão entre os dois candidatos, inclusive Melo disse que Manuela fez injúria contra ele em um boletim de ocorrência, dizendo que ela teria dito insinuado que ele é racista, e ele disse que ele não é racista, porém, quando você vai olhar os dois planos de governo, que é o que interessa, né, para o eleitorado na hora de ir para as urnas, o plano de governo da Manuela Dávila prevê mais propostas em relação ao enfrentamento ao racismo do que o plano de governo do Sebastião Melo. A gente percebe com isso que o discurso antirracista, uma postura antirracista, propostas antirracistas serão muito importantes daqui para frente, como já deveriam ter sido anteriormente, né? Já que a população negra é a mais vulnerável do nosso país. Tendo esse fato acontecido em Porto Alegre, teria sido importante que os dois candidatos estivessem bem preparados, e Manuela se saiu melhor em relação a esse tema. Porém, domingo ainda é uma incógnita e vai ser ali, voto a voto, super disputado. Uau!